Sabe, às vezes as maiores histórias se escondem nos lugares mais inesperados. Numa capa de livro, num nome, num simples título. E é bem por aí que a gente vai hoje. Vamos desvendar a história de uma nação inteira, que está toda contida no título de um único livro. Olha só, tá aqui ele. À primeira vista parece só um título, né? Mas vamos tratar isso não como um simples texto, mas sim como um verdadeiro artefato cultural. Um objeto de estudo que guarda segredos sobre identidade, história e arte. Fica então a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Que história um título de livro assim, sozinho, pode realmente contar pra gente? Parece um desafio. Mas vamos lá, vamos mergulhar nisso e desmontar esse quebra-cabeça peça por peça. Então, nossa primeira parada é a primeira palavra, antologia. Para a gente entender o todo, primeiro a gente precisa entender as partes. E o conceito de antologia, ele é muito mais poderoso do que parece à primeira vista. Bom, a definição básica é bem direta, né? Uma coleção de textos de vários autores diferentes que foram selecionados por um compilador. Simples. Mas a verdadeira mágica não tá aí. Tá no que essa seleção provoca. E aqui tá o pulo do gato. Uma ontologia não é uma coisa passiva, sabe? Ela é uma força ativa e muito poderosa. Pensa bem, ela resgata vozes que poderiam se perder no tempo, ajuda a desenhar o que é a identidade cultural de um lugar e, no fundo, ela está criando uma história em comum ao escolher quais vozes vão representar um povo num certo momento. Ela constrói o que a gente chama de cânone literário. Ok, vamos para a próxima peça do nosso quebra-cabeça, poética. Mas por que poesia? Porque justamente essa forma literária e não outra é tão potente para expressar a alma de uma nação que está se descobrindo. Essa comparação aqui ajuda muito a gente a entender. Enquanto a prosa geralmente se preocupa em encontrar uma história, em descrever o mundo de forma mais literal, a poesia tem outra missão. Ela evoca um sentimento. Ela captura uma essência. Ela não fala só para a mente, sabe? Ela fala direto com a alma. E isso, nossa, faz toda a diferença. É por isso mesmo. A poesia acaba se tornando a linguagem perfeita para a memória coletiva, para a luta, para a celebração. É o jeito ideal que um país encontra para articular suas dores, suas esperanças e suas vitórias. Tudo de um jeito muito conciso e carregado de emoção. Bom, agora que a gente já entendeu o que é uma antologia e por que a poesia é tão importante, vamos para a parte mais específica do título: Guiné-Bissau. É aqui que todas essas ideias mais abstratas ganham um chão, um solo fértil de onde esses poemas todos brotaram. E é fundamental entender que essa poesia não surgiu do nada. Essa linha do tempo nos dá o contexto que a gente precisa. Foram séculos de domínio português, uma luta longa e muito dura pela libertação e, finalmente, a independência em 1974. É nesse exato momento de renascimento que surge uma necessidade urgente, sabe? A de encontrar e definir uma voz nacional. E a identidade dessa nação? Nossa, é de uma riqueza, uma complexidade, é uma mistura, né? Tem a herança da língua portuguesa, claro, mas tem também a força do crioulo guineense que une todo mundo. E por baixo disso tudo, um mosaico de vários grupos étnicos, cada um com sua história e uma tradição oral fortíssima. A antologia, então, tem essa missão: representar tudo isso. Certo. Agora, a gente chegou na fase de juntar tudo. Vamos pegar todas as peças, a antologia, a poesia, a nação, e montar o quebra-cabeça para revelar o significado completo por trás desse título. E a própria fonte que estamos analisando nos dá uma metáfora brilhante para isso. Texto colado. Pensa um pouco na força dessa imagem. Não se trata de criar algo do zero, mas sim do ato cuidadoso de selecionar, recortar e colar fragmentos da alma de uma nação para criar uma única obra que faça sentido. Esse processo é muito intencional. Primeiro, se reúnem as vozes, os poemas espalhados por aí. Depois, entra a visão de quem compila, que vai selecionar e organizar essas peças com um propósito claro. E, por fim, esse texto colado se transforma em um artefato que conta uma nova história, uma história unificada da nação. E, para fechar, a assinatura que amarra tudo. Itamar de Oliveira. Esse não é só um nome na capa. De jeito nenhum. O compilador age como um verdadeiro curador cultural. É a pessoa que assume a imensa responsabilidade de escolher quais vozes vão contar a narrativa de um país inteiro. A escolha dele molda a história. É um ato de uma visão e de um poder gigantescos. E é incrível, né? Como um simples título pode guardar um universo inteiro. Isso nos deixa com uma reflexão final.
Que tal dar uma olhada diferente para os livros que estão por aí, na estante? Que história coletiva será que está escondida ali, esperando para ser descoberta?